Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando. Galera, hoje o assunto é imperdível, hoje isso aqui vai ficar sensacional. Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar um assunto importantíssimo para a geografia, população ou estudos demográficos. Quer mandar bem numa prova, quer tirar as suas dúvidas, quer chamar a galera para ver quem está sabendo mais a geografia, quer ajudar um amigo, uma amiga, compartilha, deixa um like, comenta aqui embaixo, beleza? Vamos nessa sem mais delongas que hoje tem bastante coisa, galera. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês. Quer pegar resumo gratuitamente, conteúdos como mapas mentais, dicas de músicas, questões desafiadoras, competições de geografia? Fique à vontade para me seguir nas redes sociais. Geocraft no Instagram ou Geocraft ali no TikTok, beleza? Vamos nessa, galera. Vamos começar os trabalhos aqui, ó. Questão número 1. O termo demografia possui o seguinte significado. Então, quando eu pego a palavra demografia, o que ela significa? Letra A, demografia é a descrição da Terra. Letra B, é o estudo da população. Letra C, é um estudo político. Ou letra D, é o estudo do solo. Demografia, simplesmente, o termo tem o seguinte significado. Letra B, demografia, como a própria imagem está ajudando, é o estudo da população. Então, conceitos demográficos, estrutura demográfica são conceitos que estão ligados ao estudo da população. Descrição da Terra você viu num outro Geobaritando sobre conceitos geográficos. Vou botar aqui para você já o card para você participar também. É o quê? É uma definição da palavra geografia. Estudo político? Não. Estudo do solo? Também não, seria geologia. Beleza? Tranquilo? Começamos bem? Suave? Vamos nessa para a questão 2. No Brasil, o órgão responsável pelo estudo da população é... Então, quem faz a análise da população? Vou dar uma dica, hein? Quem trabalha com a análise da população a partir do censo demográfico. Letra A é o IBAMA. Letra B é o IBGE. Letra C é a Embrapa. Ou letra D é a ANA. E aí, galera? O que vocês marcariam aí? Quem analisa a população, quem coleta dados, cria ferramentas, cria indicadores, melhor dizendo, cria mapas para facilitar os nossos estudos, principalmente em geografia. É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado com o propósito justamente de auxiliar os estudos sobre o espaço brasileiro e a população que nele habita. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Questão 3. A diferença entre o número de nascimentos e o de mortos recebe o nome de... Então, quando eu analiso ali o número de nascimentos no determinado ano de uma população e o número de mortos, ou seja, taxa de natalidade e mortalidade, qual é o nome que eu dou? Letra A é um saldo migratório. Letra B é expectativa de vida. Letra C é o crescimento vegetativo. Ou letra D é a taxa de fecundidade. Bom, aí nessa questão eu coloquei todas as alternativas plausíveis. Todas fazem menção, todas são trabalhadas na demografia. Porém, galera, quando eu analiso simplesmente a diferença entre natalidade e mortalidade em um período, num país, por exemplo, eu estou falando de crescimento vegetativo. Professor, o que seria um saldo migratório? Seria a diferença entre imigrantes e emigrantes, quem está entrando e quem está deixando um país. O que seria a expectativa de vida, de maneira bem objetiva? Seria a idade média que uma população vive em uma determinada localidade. Então, por exemplo, a expectativa de vida de um país é de 75 anos. Quer dizer que todo mundo que mora naquele país vive até os 75 anos? Não, é uma média. Então, eu vou ter idosos com 79, com 80, mas também vou ter pessoas falecendo com 70, 72. Tudo bem? Então, a expectativa de vida está ligada à longevidade. Quanto melhores as condições sociais, sanitárias, o poder aquisitivo e inscrição para a população, maior tende a ser a longevidade desse grupo populacional. Taxa de fecundidade? Não, né? Está ligado ao número de filhos, a média de filhos por mulheres, numa determinada localidade, num determinado país. Não é o caso aí. Eu estou falando de natalidade e mortalidade apenas. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa? Seguindo o baile. Um fator
responsável pela redução da taxa de fecundidade que eu acabei de explicar. Não pegou não? Não entendeu a taxa de fecundidade não? Volta aqui, ó, 30 segundinhos, volta e pega a questão anterior. Eu acabei de falar sobre ela. Ah, não quer voltar? Eu explico de novo. Só um minutinho. Então, um fator responsável pela redução da fecundidade num país. Letra A, a diminuição da violência. Letra B, a redução da pobreza. Letra C, maior participação das mulheres no mercado de trabalho. Ou letra D, o aumento da fome. Galera, eu tenho alternativas aí interessantes. Muita gente acaba se equivocando nessas alternativas. Eu imagino por quê. Mas vamos lá. O que você responderia numa prova? Qual é o fator que contribui para a redução da fecundidade? Lembrando, número médio de filhos por mulheres num determinado país. O que vai fazer com que essas mulheres tenham menos filhos, em média? Letra A, a diminuição da violência, a redução da pobreza, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho ou aumento da fome? Gabarito, letra C, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, ok? Mas, professor, não poderia ser a letra B, a redução da pobreza? Não. Tudo bem que as condições socioeconômicas influenciam no desenvolvimento de uma população ou podem influenciar. Estou sendo bem cauteloso aí. Agora, pensando numa perspectiva mais técnica, não. Na verdade, eu preciso entender que a participação da mulher no mercado de trabalho, sim, influencia, porque essa mulher ela vai começar a mudar o seu comportamento, ela vai ter menos tempo para criar os seus filhos, é claro que acompanhada ali, pensando numa perspectiva de família, de um casal sendo formado. Agora, a redução da pobreza, então só tem mais filhos quem tem menor poder aquisitivo? Não é por aí. Meus alunos costumam pensar assim, então quem tem mais filho é quem tem menor poder aquisitivo. Não. Eu posso ter uma pessoa com elevado poder aquisitivo, um rico com 5 filhos, como posso ter uma pessoa em situação de vulnerabilidade econômica com um filho apenas ou sem filhos. Eu não posso determinar que quanto maior o poder aquisitivo ou menor o poder aquisitivo, mais ou menos filhos aquela pessoa vai ter. Beleza? É igual a questão da fome. Ah, professor, mas a fome está aumentando, então as pessoas estão pensando em ter menos filhos. Olha, são coisas bem diferentes. E além disso, se houvesse essa situação, a escolha por ter menos filhos por conta da fome, você estaria relacionando ao planejamento familiar, ok? Planejamento familiar, sim, vai influenciar na redução da fecundidade. Próxima questão. Média de números de anos que as pessoas vivem em um país. Então, em um país, quando eu analiso o número de pessoas que vivem, até quantos anos elas vivem em média, eu estou falando de taxa de natalidade, expectativa de vida, mortalidade ou fecundidade. Olha para a imagem. Quanto vivem os brasileiros? Caramba, eu dei mole, tem até a resposta, mas não precisava nem da imagem. Eu falei sobre isso ainda agora. O número de anos em média que a população vive está ligado à longevidade, ou seja, gabarito para você que está atento, letra B. Tudo bem? Igor, não pode ser a natalidade? Não, a natalidade vai observar o número de crianças que nascem num período de um ano naquele país. Mortalidade? Não, está ligado ao número de óbitos. Fecundidade? Não, acabamos de perceber que a fecundidade está ligada ao número de filhos por mulheres, em média. Beleza? Tranquilo? Tá gostando? Tá difícil? Compartilha com a galera. Se tá gostando mesmo, deixa um like, por favor. Comenta aí. Igor, fiquei em dúvida ainda. Tem como me dar mais exemplo? Claro. É só comentar aqui ou procurar a gente nas redes que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Levantamento estatístico realizado a cada 10 anos que tem como objetivo identificar as características de uma população. Então repara, tá até na imagem ali, ó. Eu tenho uma instituição, o IBGE, que analisa a cada 10 anos mais ou menos o crescimento, a redução da população, as características socioeconômicas dessa população, como essa população está se comportando. Qual o nome desse estudo? Eu chamo ele de censo demográfico. Eu chamo ele de pegada ecológica. Não, eu chamo ele de coleta seletiva ou de pesquisa Ibope. Essa ficou fácil, hein? Já expliquei mais cedo, hein? Quando eu falo de uma pesquisa que analisa o comportamento, as características de uma população, eu estou realizando um censo demográfico.
Tranquilo? Beleza? Show de bola? Posso continuar? Então vamos nessa. A redução da taxa de natalidade em relação ao aumento da expectativa de vida provoca um processo de... Então vamos lá. A natalidade está reduzindo, então o número de crianças e jovens vai diminuindo. A expectativa de vida está aumentando, então o número de idosos está crescendo. Se eu estou tendo um aumento no número de idosos em relação ao número de jovens que está diminuindo, eu estou tendo um aumento populacional, uma explosão demográfica, um envelhecimento populacional ou um aumento da mão de obra? E aí, o que você responderia? Vou te dar 30 segundos, é um fenômeno que vem acontecendo muito na Europa. Por falar nisso, nós estamos tendo aí, nesse momento, nessa semana aqui, ó, de abril de 2023, praticamente chegando, uma série de manifestações na França, onde o governo francês está discutindo, e de uma forma muito polêmica, a questão do sistema previdenciário do país. Então, muitas pessoas estão indo às ruas protestarem contra um aumento no tempo de contribuição para a futura aposentadoria. Esse processo já acontece na Europa e o Brasil, que está numa terceira fase de uma transição demográfica, já começa a vivenciar. Qual é o nome desse processo? Bom, redução da população jovem, aumento da população idosa, eu chamo isso de envelhecimento populacional. A população está envelhecendo, tudo bem? Beleza? Igor, quais são as consequências que eu posso ter? Eu posso ter um aumento dos gastos com saúde, com acessibilidade. Eu posso ter também um aumento de gastos com aposentadorias. Aí o aluno às vezes pergunta, pô, mas isso é ruim? Depende do ponto de vista. Eu gostaria de viver num país onde a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Isso provavelmente significa que eu vou viver um pouquinho mais, ok? Agora, do ponto de vista econômico, eu tenho alguns desafios, algumas questões para trabalhar. Tanto é que em alguns países europeus eu já começo a ter políticas de incentivo à natalidade, que a gente chama de Bolsa Bebê. Isso você vai ver aonde? Aqui no Geocraft, num programa, ou melhor, num vídeo geobaritando sobre Europa, população. Beleza? Então, envelhecimento populacional. Mas, Igor, não pode ser aumento populacional? Não, porque eu estou falando que está ocorrendo o quê? Uma redução da taxa de natalidade. Se está reduzindo a natalidade, eu também não estou tendo uma explosão demográfica, muito menos um aumento da mão de obra. Ok? Beleza? Vamos que não pode parar. Olha só, representa o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida. E aí não é um erro dessa vez, é proposital. Eu me recuso a procurar uma imagem que seja de uma criança que esteja relacionada a esse indicador. Por motivos particulares, eu não consigo colocar uma imagem que representa, não me vem à cabeça uma imagem tranquila que represente esse indicador. Então ele é bem triste, infelizmente ele acontece, em alguns países ele é bem elevado. Número de crianças que morrem, que falecem antes de completar um ano de vida. Eu chamo esse indicador de taxa de natalidade. Eu chamo esse indicador de expectativa de vida. Eu chamo esse indicador de crescimento vegetativo. Eu chamo esse indicador de mortalidade infantil. E aí? O que você responderia? Número de crianças que vão a óbito antes de completar um ano. Mortalidade infantil. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa, galera. Refere-se ao número total de habitantes que vivem em um país. Então, quando eu pego um país, eu analiso o número total de habitantes. Ah, tem 200 milhões. Ah, tem 350 milhões. Ah, tem 1.250 milhões. Caraca, esse país é populoso. Grava aí, hein? País populoso. País com elevado número de habitantes. Ok? Um número absoluto. Quando eu observo esse número total de habitantes, acabei entregando ouro, ó. Letra A é população absoluta, letra B é população relativa, letra C é densidade demográfica ou letra D é população ocupada. Quando eu observo apenas o número total, friamente, da população, eu estou analisando a população absoluta. Beleza? Volto a dizer, países que apresentam uma população absoluta elevada, eu chamo de países populosos. Beleza? É o caso do Brasil. Para exemplo, Estados Unidos, China, Bangladesh, dentre outros.
Tudo bem? Beleza? Não posso falar muito, senão dou a resposta. E aí, vamos nessa. Assinale dois fatores, dois elementos que contribuem para o aumento da densidade demográfica em uma área. A gente costuma perceber o seguinte, que na superfície mundial, no espaço mundial, você percebe áreas mais ocupadas e áreas menos ocupadas. Mas vamos dar até o exemplo. Quando você pega o Brasil. No Brasil você tem um litoral extremamente ocupado quando comparado ao interior, principalmente na região sudeste e nordeste. Caramba, então, por que será que em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte eu tenho uma grande população? Em outras cidades eu tenho uma população muito menor. Letra A. O que contribui para a concentração populacional é a oferta de emprego e a existência de indústrias. Letra B. O que contribui para a ocupação, para a atração de pessoas, é a violência e a quantidade de rios. Letra C. O que contribui para a ocupação populacional, para a densidade demográfica, é o desemprego e a segurança. Ou letra D. O que contribui para a ocupação de uma área, para a atração populacional, é a produção agrícola e a poluição. Gente, eu quero dois fatores. Às vezes um vai estar certo, mas eu quero dois. Dois fatores que contribuem para o aumento da densidade demográfica são a oferta de emprego e a quantidade de indústrias. Tudo bem? Porque essas indústrias acabam atraindo pessoas para trabalhar, mas também elas acabam facilitando nesse processo de ocupação, porque eu acabo gerando uma condição favorável ao consumo de bens. Tudo bem? Igor, mas o que é densidade demográfica? Seria a população relativa ao número de pessoas pela área ocupada. Então não se esqueça, vou botar aqui, densidade demográfica se refere ao número de pessoas pela área ocupada. É aquela história que você aprendeu, habitantes por quilômetro quadrado. Foi? Dúvidas? Não? Tem? Coloca aqui nos comentários. E se possível, deixa o like e compartilha. Valeu? Vamos nessa? Próxima questão. Qual é o país mais populoso do mundo? Populoso, você já sabe, aquele que tem uma população mais numerosa. Letra A é o Brasil. Letra B, os Estados Unidos da América. Letra C é a China. Letra D é a Índia. Qual o país mais populoso? Qual o país que se destaque muito dos demais em termos populacionais? Ele até, vou dar uma dica enquanto vai carregando aqui para você que não está lembrando, ele até promoveu durante um tempo uma medida para tentar conter o crescimento populacional, chamada de política do filho único. Quer saber mais? Depois eu vou fazer um gabaritando explicando um pouquinho mais sobre esse país. E aí, qual é o país mais populoso do mundo? Brasil, Estados Unidos, China ou Índia? Gabarito na tela, letra C de China. A China é o país mais populoso do mundo. Mas, Igor, minha professora falou que tem uma parada que envolve a Índia. Sim, segundo especialistas, nas próximas décadas, a Índia pode vir a ultrapassar a China. A Índia também já tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em seu território. Então, segundo especialistas, a Índia tende a ultrapassar a China nas próximas décadas. Beleza? Até por conta dos efeitos dessa política do filho único do final do século XX, que até hoje faz com que eu tenha uma geração de chineses que tenha aí preferência por ter apenas um filho ou nenhum. Ok? Beleza? Qual dos fatores abaixo não contribuiu para a redução da mortalidade? Novamente, sem imagem, porque mortalidade infantil e mortalidade eu não vou representar. Letra A, tratamento de água e esgoto. Letra B, aumento da violência. Letra C, melhoria das condições de vida. Ou letra D, desenvolvimento de medicamentos. Galera, essa questão você tem que tomar cuidado com o enunciado. Sempre. Qual dos fatores não contribuiu? Aí tudo fica claro. Observa, eu tenho 4 alternativas. 3 contribuem para reduzir a mortalidade, só que eu quero aquela que não contribui. Tratar a água, tratar o esgoto, dar um serviço de qualidade ajuda a população a viver mais? Sem dúvida nenhuma. Aumentar a violência ajuda a população a viver mais? Melhorar as condições de vida, dar uma educação de qualidade, moradia, alimentação,
ajuda as pessoas a viverem mais? E desenvolver medicamentos? Vacinação ajuda a viver mais? Então vamos lá. Qual que não ajuda, que não contribui? Letra. Opa, tá errado aí. Letra, calma aí, deixa eu trocar aqui, químico, meu irmão, ó. Letra B, tá vendo? É isso que dá, ó. A pessoa quer fazer as coisas e erra. Letra B, aumento da violência. Tudo bem? Desculpa aí mais uma vez pelo equívoco, galera. Vamos nessa. O crescimento populacional ocorre em um ritmo muito superior à produção de alimentos. Ou seja, não tem como garantir que todos tenham acesso a recursos. Eu ia botar até de uma outra forma esse trecho. Eu ia falar assim, existe uma teoria demográfica que diz que a população cresce em PG e a produção cresce em PA. Logo, segundo essa teoria, o crescimento populacional ocorre num ritmo muito maior que o da produção. Que teoria é essa? É teoria malthusiana, letra A. É teoria reformista, letra B. É teoria sustentável, letra C. Ou é teoria neo-malthusiana, letra D? E aí? O Thanos não está aqui por acaso. Isso aqui era para ser o Thanos. Olha que bonitinho, ó. Fala aí, Thanos. Gabarito na tela, letra A. Igor, por que o Thanos? Bom, a ideia é o seguinte, eu aprendi com os meus alunos. O Thanos, se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários, é uma tentativa de explicação. Eu estou tentando relacionar o Thanos à população, estudos demográficos. O Thanos, ele é um vilão que tem como objetivo realizar uma ação. Estalar os dedos, claro, com a manopla lá, com a luva do Thanos, a partir do momento que ele reúne todos os elementos principais para ativar o poder, mas estalar os dedos e reduzir a população à metade. Qual é a lógica dele? Vamos pensar assim, o ser humano ele é destruidor, ele é impactante, ele é um mal ao planeta. E aí é o seguinte, ele precisa pagar por tudo que ele fez, por toda a destruição. Então, segundo Thanos, é o seguinte, vou matar a metade da população como castigo para que a outra metade possa refletir e vá viver numa condição mais, vamos botar assim, mais organizada, mais sustentável. A grande pergunta é, será que se eu elimino metade da população, segundo a lógica do Thanos, eu resolvo os problemas? E por que eu coloco Thanos aí? Porque é como se o Thanos estivesse usando o pensamento do Thomas Malthus. Porque o Malthus falava assim, olha, a população cresce muito mais do que a produção. Logo, alguns problemas são consequências. A fome, a miséria, a desigualdade, o desemprego, não tem o que fazer. E aí o Thanos vai falar para o Malthus, até tem, vamos reduzir o excesso populacional. Aí eu pergunto novamente, se eu reduzo a população à metade, a outra metade passa a viver melhor? Tem o problema da fome. Milhares de pessoas passam fome no mundo e no Brasil. Se eu reduzo a população brasileira pela metade, todo mundo passa a comer bem no Brasil? E aí? Fica a reflexão. A teoria reformista vai trazer essa reflexão. Igor, teoria neo-malthusiana, sustentável ou não sustentabilidade, a gente vai trabalhar depois, quando a gente vai falando da lógica espaço, natureza, meio ambiente. Teoria neo-malthusiana é uma teoria demográfica, sim, que vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial. A teoria neo-malthusiana, ela lembra a teoria malthusiana. Mas por que o neo-malthusiana? Porque agora, pós-Segunda Guerra Mundial, eu vou começar a relacionar o seguinte, o subdesenvolvimento à superpopulação. É como se eu estivesse falando o seguinte, os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos porque apresentam populações enormes, numerosas. Então, por exemplo, o Brasil ele tem muitos problemas porque tem uma população muito grande. É como se fosse aquela pessoa falando assim, fulano está vivendo muito mal porque tem 4 filhos. Aí, novamente, vai a reflexão. Será que o número de filhos é o principal fator para as condições socioeconômicas daquela família? Não estou falando que não influencia, é uma reflexão. Por quê? Porque a teoria reformista vai vir batendo nisso aí. Ela vai falar o seguinte, agora a teoria reformista, que o crescimento populacional desordenado, ele não vai ser um fator
Ele vai ser uma consequência da falta de políticas públicas. Então, no caso, a fome, ela não é resultado, aí ela não vai estar... ela vai estar ligada à falta de recursos e não ao crescimento populacional. Eu vou falar o seguinte, que eu tenho problemas, mas que esses problemas eles vão estar ligados à falta de uma educação de qualidade, falta de serviços de qualidade, e não pura e simplesmente ao crescimento populacional. Então, se eu quiser resolver o problema da população segundo a teoria reformista, eu não vou reduzir a população, eu não vou proibir novos nascimentos, eu não vou multar novas famílias que tenham novos filhos. Não. Eu vou conscientizar, eu vou ensinar, eu vou trabalhar, eu vou atuar em políticas públicas. Tudo bem? Então, para fechar bonitinho, malthusiana, crescimento populacional muito superior à produção. Neomalthusiana, subdesenvolvimento ligado ao crescimento populacional. Tudo bem? Reformista, subdesenvolvimento como consequência da falta de políticas públicas. Beleza? Tranquilo? Foi? Beleza! Tá com dúvida? Quer mais exemplos? Comenta aqui que a gente faz de tudo para te ajudar. Por falar nisso, lá na minha página, no Instagram, eu tenho lá um mapa mental sobre teorias demográficas, gratuito para que você possa pegar. Falou? Vamos nessa! O termo emigrante, e aí a ênfase no E é proposital. Existe migrante, emigrante e imigrante. O termo emigrante se refere à pessoa que chega a um novo país, as pessoas que saíram do país de origem, ao deslocamento diário entre cidades, ou pessoas que são deslocadas contra a sua vontade. E aí, quem é o emigrante? O emigrante. Migrante é aquele que se desloca, que está em transição, que está em movimento de um espaço para o outro. Imigrante e emigrante. Vamos ver? Gabarito na tela, emigrante é aquele que sai do país de origem. Igor, mas o deslocamento forçado e tal, poderia até incluir, forçando a barra, mas eu estou trabalhando com a perspectiva da escolha, tudo bem? A pessoa que chega a um novo país, ela é chamada de imigrante. É só você lembrar de interno, é aquela pessoa que entra num país, imigrante. A pessoa que sai, você lembra de externo, ela está indo embora, ok? Deslocamento diário entre cidades? Não. Movimento diário eu chamo de migração pendular, ok? E pessoas que são deslocadas contra a sua vontade? Aí eu tenho uma migração forçada, ok? Como eu não estou falando que elas estão saindo de um país de origem, estou falando que elas estão só deslocadas, eu não posso defini-las como imigrantes. Beleza? Igor, mas pô, a migração tem tanta coisa, tem tipo de migração, tem classificação de migração. O que eu faço? Aguarda. Eu vou produzir um geobaritando só de migrações para você. Beleza? Tranquilo? Mas vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Pessoas que deixam seu país de origem devido a perseguições religiosas, políticas, étnicas, sofridas, buscando sobreviver em um outro país. Então, quando uma pessoa foge de uma perseguição religiosa, quando ela sai do seu país de origem, pede ajuda a um outro país, ela chega a um outro país, ela está na condição de imigrante internacional, essa pessoa é uma migrante sazonal, ela é um refugiado ou um emigrante pendular. E aí? É uma situação muito mais grave e, infelizmente, extremamente atual. Vamos pensar no caso de sírios, que estão fugindo de guerras civis. Vamos pensar em situações onde as pessoas estão fugindo de uma crise política, como a que ocorre na Venezuela, uma crise política que afeta diretamente a alimentação, ao consumo de bens, a estrutura básica de vida. Quando essas pessoas estão saindo de uma localidade buscando sobreviver, eu chamo essas pessoas de refugiados. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? A utilização de mão de obra africana no Brasil colonial, lembrando que ela foi base do nosso desenvolvimento territorial, é caracterizada como letra A, migração voluntária, letra B, migração forçada, letra C, migração temporária ou letra D, migração controlada. Quando eu tenho um movimento de escravização, onde eu pego população negra africana e trago para o Brasil,
para colocar na produção do açúcar, por exemplo, na mineração, esse tipo de deslocamento eu vou chamar de migração forçada. Opa, calma aí, tá errado aqui, galera. Calma aí, ó. Erro novamente na edição. Migração forçada. Beleza? Vamos nessa. Um fator que contribuiu para a mudança no topo da pirâmide foi. Então pega lá a pirâmide, observa ela e repare, ó. O topo da pirâmide está ficando mais largo. Repara, ó. Em 2013 estava estreito, agora está mais largo. Igor, o que isso representa? Vamos lá, pirâmide etária. Você vai observar 3 partes. Pirâmide etária é um gráfico que busca representar a pirâmide, que busca representar as características demográficas, a distribuição da população de um país. Tendo como base a distribuição por idade, por isso o nome etária. Tudo bem? Tá aqui, ó, do lado aqui, ó, a classificação etária, beleza? E a distribuição por gênero. Então, por exemplo, eu vou conseguir observar se eu tenho mais pessoas de um determinado sexo e também de uma determinada idade. Quanto mais larga for aquela área, mais pessoas eu tenho naquele grupo. Quanto mais estreita, menos pessoas. Então, repara, o que está mudando nessa pirâmide? Num contexto mais geral, você sempre observa 3 partes. A base da pirâmide, o corpo ou meio da pirâmide e o topo. A base da pirâmide representa o número de crianças. Tudo bem? Forçando um pouquinho abaixo, você ainda pega o número de jovens. Mas a base é o número de crianças. Então, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, você observa pela base. Se eu tenho uma base larga, natalidade elevada. Se eu tenho uma base estreita, natalidade reduzida. O corpo da pirâmide, o meio da pirâmide, população adulta, população economicamente ativa. Então, dá para perceber se eu tenho mão de obra disponível ou não naquela população. E o topo seriam os idosos. Se eu tenho um topo largo, eu tenho o quê? O maior número de idosos. Se eu tenho um topo estreito, o menor número de idosos. Vamos voltar lá. Um fator que contribuiu para a mudança no topo, aí você olha para a pirâmide e percebe que o topo ficou mais largo. O que contribuiu para o topo ficar mais largo? Bom, se o topo é o número de idosos, o número de idosos está aumentando, houve um aumento da expectativa de vida. O que contribui para o aumento da expectativa de vida? Letra A, um aumento no número de escolas. Letra B, uma ampliação do sistema de saúde. Letra C, um aumento da violência doméstica. Ou letra D, uma redução da expectativa de vida. E aí, o que você responderia? Estou até com medo de passar e tá errado aí na edição. Gabarito na tela, letra D, ampliação do sistema de saúde. Tudo bem? Se eu tenho um sistema de saúde de qualidade, eu tenho aí uma possibilidade de aumentar a longevidade da população. Próxima pergunta. A maior densidade demográfica do Brasil era verificada na região. Então, olhando para o mapa brasileiro de distribuição populacional, as cores mais escuras representam o quê? As áreas mais ocupadas. Onde eu tenho maior densidade demográfica? Essa ficou fácil, eu falei no início do vídeo. Não pegou? Volta lá no início do vídeo. Mais importante que o gabarito, que às vezes eu erro na edição, é a explicação. Se a explicação tá legal, deixa um like, deixa um comentário. E me perdoa. Se você chegou até aqui e percebeu os erros, fala assim, Igor, eu entendo. Igor, tá perdoado. Tudo bem, porque assim, eu tô me sentindo mal pelo erro nos gabaritos ali. É a pressa e é muita coisa. Mas vamos lá. Qual é a região que apresenta maior densidade demográfica? Gabarito na tela, letra D. Região Sudeste. Repara, ó. Sudeste brasileiro, onde eu tenho as 2 maiores metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro, onde eu tenho as principais atividades comerciais e industriais, acabo concentrando uma maior quantidade de pessoas. Beleza? O problema da fome, diria Milton Santos, não é a produção, é a má distribuição de recursos. A frase acima se assemelha melhor a qual teoria demográfica? Quando eu falo que o problema não é o crescimento populacional, mas sim a distribuição dos recursos, distribuição de renda, distribuição do alimento, eu estou falando que o problema é o buraco é mais embaixo. E essa teoria que aponta para essa situação é a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista ou liberal?
é teoria reformista. Beleza? Tranquilo, galera? Tudo certo? Próxima questão. Um fator responsável pela redução da taxa de fecundidade no país é porque eu tinha colocado 2 fatores. Um fator responsável pela redução da fecundidade: diminuição da violência, redução da pobreza, maior participação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento da fome. Aí, até repetir a questão de tão importante que ela é. Gabarito você já fez comigo, letra C, ok? Aumento da mulher no mercado de trabalho. Igor, e agora? Agora a gente vai parando por aqui. Game over. Agradeço muito pela sua participação. Mais uma vez, peço desculpas aí pelos errinhos. Acontece, a gente vai aprendendo com os erros sempre, ok? E, se puder, compartilhe o material, deixa o like, comenta aqui embaixo e segue a gente nas redes. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau.